Bom dia! Entramos na última parte dessa disciplina, mas a gente vai ficar meio ainda na unidade 2, no sentido de vamos ter uma transição de unidade 2 para unidade 3. Quero continuar então onde a gente parou na unidade 2. A gente começou a estudar outras estruturas algébricas. Então temos magma, semigrupo, temos monoide, temos grupo abeliano. Tudo isso são conjuntos estruturados com operações, com uma operação binária, e uns têm umas unárias, sei lá, zeroárias, constantes e tudo mais. E a gente viu umas que têm duas operações. Começamos com anel, onde eu falei que às vezes parecem anéis com com identidade, às vezes sem Esse negócio está me atrapalhando hoje, não sei porquê. Vou tentar botar de novo. E depois dos anéis, a gente viu qual seria a definição do anel. Vamos lembrar alguém? E se eu quero uma assinatura completa, assim seria, então, certo, R com mais vezes menos 1 e 0. Eu vou botar 0 e 1, porque botou a adição primeiro, ok. E satisfaz o quê? Satisfaz todas as operações do grupo na parte aditiva. A parte aditiva do anel faz o quê? Satisfaz todas as operações do grupo, no grupo anel. As leis de grupo. Abeliano, na verdade. Sim, ou seja, minha soma sempre é comutativa. Ok? E a parte multiplicativa? Ok, todos deixamos Tirone falar, muito bem. Então, seria a parte aditiva seria um grupo abeliano, a parte multiplicativa seria um monoide. E isso quer dizer que para a nossa definição de anel temos realmente uma identidade, ok? E a gente viu duas mais leis que eu posso adicionar aqui e ficou como homework. E eu vou chutar que ninguém nem tentou provar que um domínio de integridade e domínio de cancelamento é a mesma coisa. Alguém tentou isso? Acertei que ninguém nem tentou ou não? Tentou? Errei então. Conseguiu alguma das duas? Não? Ok. Vamos tentar fazer as duas agora. Eu imagino que eu preciso lembrar o que significa domínio de integridade. Domínio de integridade quer dizer que não tem isso, zero divisores. Eu vou lembrar o que significa zero divisores. São se eu tenho xy igual a zero, sem nem o x ser zero, nem o y ser zero. Então, como posso escrever tudo isso aqui como uma afirmação para ficar menos com palavras de rua? Seria... desculpa, eu esqueci uma coisa. Domínio de identidade é um anel comutativo. Então, eu tenho anel comutativo e agora eu vou falar que para todas as vezes que você vai conseguir isso, pelo menos um dos dois tem que ser zero. Então, para todo xy no teu R, se o xy é igual a zero, isso só pode significar que pelo menos um dos dois é zero, ok? E isso foi o domínio de integridade. Então aqui vou falar que R é um anel comutativo. Bem, e o domínio de cancelamento, vou escrever aqui, seria a mesma coisa. Aqui estou dizendo que o R é um domínio de integridade se somente se satisfaz isso. Tá? E o R seria um domínio de cancelamento se somente se o E é um anel comutativo. E o que mais? Alguém? Pelo nome deve ser óbvio.
Quem? Para todo AXY. Sim, para todo A, X, Y, R. Com A diferente de zero. Se o... Peraí, calma, porque precisa uma restrição aqui. Se o A é diferente de zero, então... Vou escrever por aqui. Então... AX vai A pergunta, para ver se alguém lembra dessas coisas, aparecem duas implicações consecutivas. Onde é que... À direita, muito bem. Se isso, então isso. E sabemos que, eu espero, que o A implica B implica C. Isso é equivalente com que? Não. Peraí. O A implica, B implica C. É equivalente com qual coisa? A se somente C, B se somente C. Não, de jeito nenhum. Essa coisa é bem mais forte porque ela está implicando todas essas direções contrárias também. Currificação. Não, calma. Currificação é um processo que me leva do A cruz B. Isso. Do A cruz B, das funções de A cruz B para C, me leva para as funções de A para B para C, sim. E descurrificação me leva disso. Então, literalmente, deveria ter perguntado descurrificação disso seria A e B implica C. Eu espero que faz sentido. Estou falando aqui, se o A é diferente de zero, então, se isso, então isso. Isso deve ser a mesma coisa de, se A é diferente de zero e isso, então isso. Ok. Beleza. Então, a pergunta é se conseguimos demonstrar que essas duas coisas são equivalentes. Vou dar um minuto para pensar em alguma ideia, pelo menos, como começar. Vamos nessa direção primeiro, depois nessa. Então eu quero demonstrar que se é domínio de integridade, então é domínio de cancelamento. Como vou fazer isso? Vou supor que sim, exatamente. Vou supor que tem um domínio de integridade, ok? Ou seja, eu sei que é um anel comutativo e eu sei que tem essa propriedade legal. E eu quero demonstrar que ele é um anel comutativo que eu já tenho. Então, meu alvo aqui seria quem? Para todo AXY no R, toda essa coisa que eu escrevi aqui, certo? Então, como vou começar a minha demonstração? Tá esquece. Ok, eu ganhei muita coisa. Ganhei 3 caras no meu anel. Eu sei também que o anel é comutativo. Eu ganhei que um deles não é o zero do meu anel. E eu ganhei essa igualdade também. A gente está querendo provar qual? É esse. Se é domínio de integridade, então é domínio de cancelamento. Então não deveria ser grato. Eu estou um pouco perdido. Peraí. Aqui eu deixei óbvio, tá? Que eu falei, suponha que é tudo isso. Tá? Então eu sei que tem que meu anel é comutativo e eu sei que ele tem esse dado meu, certo? Minha hipótese é essa agora. E eu preciso demonstrar tudo isso. Mas essa parte eu já tenho, então falta essa parte. Então estou atacando essa parte aqui padrão com o método padrão. Seja lá se blá blá, tais que é isso, eu vou precisar mostrar isso. Faz sentido? Ok, então meu alvo agora não é nada dessas coisas estranhas. Meu alvo é apenas o quê? X igual a Y.
Ok. A gente tem os inversos multiplicativos. Né? Cadê eles? Não tenho inversos multiplicativos no anel. Mas tem no anel comutativo. Tem o quê? No anel comutativo. Eu estou num anel comutativo, isso quer dizer que qual operação é comutativa? Hã? A multiplicação. As duas, na verdade. Só que a outra já é garantida pelo anel, então o anel comutativo quer dizer que tua multiplicação também é comutativa. E por isso, na verdade, aqui no cancelamento, eu não precisei falar que ele satisfaz as duas leis de cancelamento, tanto a esquerda quanto a direita, porque eu já tenho que ele é um anel comutativo. Se eu quiser fazer se os dois são iguais, Aham. então um menos o outro é zero. Talvez a gente teria que... então, a gente não vai ter... Um segundo. A gente não vai ter todas as ferramentas que vamos precisar, mas, olha, essa coisa é bem fácil de... Isso seria igual a quê? A zero. Por quê? Porque seria AY mais ou menos AY. Não faz sentido isso? Eu estou num grupo agora, enquanto mexo apenas no lado aditivo, que aqui é só a adição que eu fiz, eu operei o mesmo cara pelo lado direito, então essa coisa eu posso falar que é zero. Eu não falei na aula passada que temos um açúcar sintático bem óbvio. Isso vai ser definido para ser o quê? Ok. Então, realmente fiz bem que nem defini isso, mas... Então, se aparecer esse símbolo num lugar que você está esperando uma operação binária, isso quer dizer que na verdade é tudo isso. Então, aqui eu poderia escrever tudo isso simplesmente. Ok? E o que vocês acham que eu posso concluir agora? Sim, cuidado. Aqui, por exemplo, para usar isso, eu preciso provar algo. Aqui estou meio roubando se estou pensando apenas... Atividade na negação. Pois é, literalmente eu preciso umas das leis que eu deixei como homework que eu não vou ver, que esse cara é igual a esse cara. Onde, quando eu escrevo isso, na verdade eu quis dizer isso aqui. Menos isso é igual a isso. Eu também tenho umas das coisas que era para provar, que é o menos 1 vezes x. Acontece que é a negação de x. Todas essas leis que fazem sentido, mas envolvem os dois lados, uma conexão entre o multiplicativo e o aditivo, não são diretas pelos max axiomas, preciso demonstrar. Aqui realmente eu posso fazer isso, que a Tirone quer fazer, em qualquer anel, se eu demonstrar isso. Como não tem zero divisão? Exatamente, então esse deve ser igual a zero. Logo, posso concluir que A igual a zero, ou x menos y igual a zero. Ok? Então, a prova terminou. Espero que não era tão difícil. Não precisei muita inspiração e vocês conseguiram todos os passos onde eu preciso pensar algo. Pelo menos um aluno aqui, um de vocês, deu uma ideia para continuar. Então, concordamos que essa coisa implica essa. Vamos ver se conseguimos a outra direção. Então, aqui eu tenho que um anel comutativo, então ganho de graça metade do meu alvo de novo. E eu sei que ele tem essa propriedade estranha, posso cancelar tanto pela esquerda quanto pela direita. E meu objetivo é matar essa coisa. Então, como vou começar? Serão x, y no R. Tais que o quê? Ok. Vou parar aqui. Se eu parar aqui, qual vai ser meu alvo? X igual a zero ou y igual a zero? Ou y igual a zero. O que eu posso fazer em vez disso é assumir ainda mais coisas aqui, tal que isso. E sim, um dos dois, vou escolher qualquer, não faz diferença nenhuma. E x diferente de zero. Qual vai ser meu alvo agora?
Sim, eu espero que estamos entendendo porque isso funciona. Comutativo, né? Eu não usei comutatividade em algum lugar para isso. Tá falando como continuar ou tá falando se eu estou usando nesse momento? Não, porque a gente não poderia dizer exatamente que o x igual a zero. Não, olha, peraí, vamos lá. Até agora, eu estou com isso. Meu alvo é x igual a zero ou y igual a zero, certo? Então, o que eu posso fazer aqui? Posso separar em dois casos meio ridículos. Posso falar, existem só dois casos. Ou o x é zero, ou o que é? X não é zero. Exatamente. Cuidado não falar isso, certo? Ou x não é zero. Agora, nesse caso, meu alvo, que lembramos é copiado e colado para cada caso igualzíssimo. Então, meu alvo aqui é isso, meu alvo aqui também é isso. Nesse caso, meu alvo é automático, eu queria provar que x igual a zero ou alguma coisa, eu já tenho o x igual a zero. Nesse caso, eu não consigo matar esse alvo, mas eu vou conseguir matar essa parte, mas pelo menos eu tenho mais um dado, o x diferente de zero. E por isso faz sentido resumir tudo isso para notar que x y igual a zero e x diferente de zero. Você vai escolher aqui ou x ou y, e o teu trabalho seria provar que o outro tem que ser zero. Então você fala, supõe então que pelo menos um dos dois é diferente de zero, vamos dizer o x, eu vou demonstrar que o y necessariamente vai ter que ser zero. Ok, então meu alvo aqui é y igual a zero. Vou deixar vocês pensar um pouquinho, um minuto. Preciso ver. Ok, parece que funciona o microfone. Pode dizer que 0 é igual a x vezes 0? Zero igual? X vezes 0? Sim, vamos aceitar que alguém fez esse homework que nos deu de graça, que é... Fala não? 0 igual a x vezes 0. Zero, x igual a zero. Igual a x zero. É isso que eu estou dizendo? Ok. Vamos supor que temos isso mesmo. E agora? Aí você pode usar a lei do cancelamento na tua hipótese. Como vou fazer isso? Você vai escrever x, y igual a 0, igual a x, 0. Eu tenho que o x, y igual a zero, Que é mas o zero é igual a x, 0. x zero. Muito bem. Logo, o que eu tenho? Que o x, y igual a x zero. Muito bem. E eu sei que o x é diferente de zero, então eu posso usar a lei de cancelamento e apagar esse x e concluir que o y é igual a zero, que é exatamente o que eu queria concluir. Muito bem. Vou apagar aqui. Então, estamos cada vez adicionando mais axiomas. E cada vez que a gente adiciona axiomas, o que acontece para a nossa teoria? Como? Mais fácil. A gente consegue demonstrar mais resultados. Qual é a desvantagem? Como? Mas ela aceita muitas coisas. Exatamente. O que eu perdo, ganho teoremas, mas eu fico perdendo modelos. Ou seja, exemplos de coisas que satisfazem essas coisas. Aí faz sentido? Se você ficar lá exigindo um bocado de propriedades, menos coisas vão satisfazer todas essas. Até agora temos então um anel comutativo que satisfaz ambas essas coisas. Como exemplo, devemos ter vários. Vou dar uma definição do que significa corpo, na verdade. Que um corpo vai ser uma coisa estritamente mais forte desses, qualquer um dos dois. Então, o corpo, ele tem essa estrutura de novo. Opa. E ele quase que tem um operador unário de inversos.
ele não tem mesmo, e eu não posso ter esperanças que ele vai ter. Por quê? Porque pode ser um caso que vai, em algum caso pode quebrar. Eu posso, com as ideias que eu tenho na minha mente sobre o que estou indo atrás, eu posso falar que não teria chance nenhuma realmente ter uma estrutura que inclui um operador unário de inverso multiplicativo e que comportaria como inverso multiplicativo mesmo. É uma restrição. Uma o quê? Restrição? Qual? Não poder usar ele com zero. Exatamente. Só que quando eu falo de estruturas, a ideia é que as operações aqui, a convenção é que as operações são totais. Então eu não posso botar essa coisa aqui porque não poderia ser total, porque esse cara não teria inverso. Ele teria inverso apenas se eu permitir o singleton anel, o singleton corpo para ser um corpo, mas ninguém faz isso. Aí eu vou falar que toda essa coisa tem todas as propriedades de um anel comutativo, onde... Fala de novo? Exatamente, onde para todo azinho não é fisão. Se o azinho não é zero, então, como vou falar agora isso? Existe A menos 1? Eu não posso falar, existe a menos 1. Vamos evitar essa ideia, por favor. O existe ou para todo, no lado deles precisa uma variável. O A menos 1 é um termo, tá? Existe o quê? Existe uma linha, ok, no F, tal que a linha, não, a linha igual, qual dos dois? 1, exatamente, igual a linha A. Aqui eu estou descrevendo que esse é um, não, eu escrevi bem no início. Quero primeiro afirmar que ele é um inverso esquerdo, e depois que ele é um inverso direito. Então, um corpo seria isso. Exemplos de corpos inteiros. Inteiros não? Quem falou inteiros? Qual o problema com os inteiros? Tem inversos. Só um tem inverso, certo? E o menos um também. Racionais, então, são... sim, vamos antes de chegar nos complexos. Reais, complexos, todos esses são corpos. Algum corpo finito que eu posso ter? Como? Não. Qual seria o fi? Tá precisando as três, né? Não tem... Não, preciso de duas operações, certo? Seria qualquer Z pezinho onde o P é primo. Ok? O Z pezinho seria de 0 até P, todas as classes que a gente estudou. A operação seria adição ao módulo P, multiplicação ao módulo P, e podemos verificar que isso realmente satisfaz as leis de corpo, e ele também não tem divisores. Em geral, cada coisa que introduzi até agora foi uma coisa mais forte que a anterior. E ainda temos os principais exemplos de corpos, os racionais, reais e complexos, que conhecemos desde crianças. Bora tentar demonstrar um exercício. Eu espero que não precise escrever com mais rigor, sei lá. Se eu tenho um anel, ok, vamos começar com um anel, tal que ele é um domínio de integridade e também ele é finito, eu posso concluir que ele é um corpo. Vamos tentar resolver isso. Vou deixar a definição de... A gente acabou de demonstrar que domínio de integridade e domínio de cancelamento é a mesma coisa. Isso quis dizer que eu ganho... Essas duas coisas são equivalentes, tá? Então, eu tenho as duas coisas para
para matar o meu alvo. E isso significa ser um anel comutativo? Não. O anel comutativo é uma das partes. Peraí, anel, qualquer uma das duas já tem como pré-requisito que teu anel é comutativo. Então eu sei que meu anel é comutativo por causa dessa parte. E eu sei também que o carrier set dele é um conjunto finito. Então a definição de pouco era só ser um anel comutativo que atendia a restrição lá da inversibilidade. Quem? Fala de novo. A definição do pouco. A definição do corpo, não, a definição do corpo foi um anel comutativo sim. E tem aquele negócio do inverso. Exatamente, que cada membro tem inverso. Então aqui você precisa de a parte de comutativo tu já tem. Então basta achar que o aleatório A tem inverso. O arbitrário A do teu corpo tem inverso. Eu uso o F para denotar as coisas que vão acabar sendo corpos, são as coisas que já são corpos, por causa da palavra field, que em inglês é o corpo. O R não era dos reais, era do ring, a gente viu isso na aula passada. Vamos tentar demonstrar isso, eu vou dar uma dica. Como vou usar essa parte? Essa talvez a dica principal aqui. Como? É uma quantidade N. Sim, isso me permite falar, sejam, eu escrevo dessa maneira, já expliquei isso, ninguém escreve assim, então não sugiro você escrever assim, tá? Sejam F, aí, tá, literalmente o que deveria escrever aqui para ser correto, seja N, frau, a cardinalidade do F. Por que eu posso fazer isso? Porque eu sei que o F é um conjunto finito. O que significa ser finito? É exatamente isso, que a cardinalidade dele é um número natural. E logo eu posso falar que os membros dele são indexados pelos naturais. E é exatamente o que... Não naturais, desculpa. Pelo conjunto até N. Que é exatamente o que eu fiz aqui. Espero que tudo isso é óbvio e ninguém precisa se perder com essa ideia. E eu uso esses pontinhos do lado direito porque as coisas que estou introduzindo nesse ponto são essas. Mas não adotem essa coisa bizarra que eu estou fazendo aqui. Escrevem qualquer coisa, vai fazer sentido. SF é meu dado, meu único dado que eu sei que é uma coisa que satisfaz essas duas. Então o F é um conjunto estruturado que tem um anel, é um anel comutativo que tem essas propriedades. Poderia falar, para ficar mais correto, os membros do F. Isso é 100% correto, não tem problema que eu botei pontinhos lá, porque eu não estou contando nesses pontinhos para provar algo. Estou apenas falando que, ei, meu F é finito, então vamos chamar os membros dele a uma, blá blá blá, N. E já ganho o direito de falar que esses caras aqui são distintos 2 a 2, porque se não são, quer dizer que eu poderia escolher um N menor, então a forma que eles seriam. Então, vamos supor que o A1 até a N são os membros do F. Como é o alvo? Para todo membro do F, depois da N, 0. Todos os A's diferentes de 0 têm inverso. Então, como vou começar sem pensar nada? Já pode tirar o zero desse conjunto? Como? Já pode tirar o zero desse conjunto? Aqui? De jeito nenhum posso tirar. Na verdade, eu sei ainda mais. O 0 é um desses caras. Por quê? Porque eu sei que o F tem um 0, eu sei que o F tem um 1. Então, um desses caras aqui é o 0, um desses caras é o 1, e possivelmente tem mais. Porque cada anel possui um 0, possui um 1. Aqui eu tenho um anel, aqui são todos os membros do meu anel. Então, com certeza, um desses caras aqui, o 0 é esse cara aqui seria 1. Agora, posso começar, seja o quê? A pertencente no F, tá ok? A diferente de 0. Qual é o meu alvo agora? Que o A tem inverso. Achar inverso do A. O que GCL falou sobre tirar o 0, você tem o direito, talvez
pode ser uma ideia para considerar. Você poderia falar, sejam os membros do F menos 0. Isso você pode fazer. Por quê? Porque essa coisa é finita também. Com certeza, o F é finito. Se eu tirar um cara dele, não pode virar infinito do nada, certo? Então, se eu quiser, eu poderia dar esses nomes para todos os não zero da F. Vamos lá. Do F ou do F menos qualquer coisa. Você pode considerar aqui o menos 0. Alguém poderia achar que talvez seria melhor tirar o 0 e o 1, ou tirar apenas o 1. Qualquer coisa é uma coisa que você pode fazer. Agora, qual das 4 opções você quer fazer? Vamos tentar. Vou dar uns 2 minutos para pensar. Não é tão difícil. Podemos seguir a dica da GCL e considerar os não zero. Faz sentido. Pode tirar esse aqui. Os membros do... Não, porque eu não estou pegando um deles. Está pegando o F. Estou pegando do próprio F, preciso disso, certo? Aqui tem uma coisa para pensar que não é tão fácil visualizar isso. Alguém conseguiu? Tem alguma ideia legal de como proceder aqui? Não, ok. Eu sei que um desses caras aqui é o 1, certo? Ok. Vamos considerar esses caras aqui. Ou seja, eu peguei meu A, aquele A que eu escolhi do F, eu multipliquei por o mesmo lado com cada um cara que estava dentro do F, todos exceto o próprio 0, ok? Qual conjunto é esse? O próprio F, ou seja, será que é esse? Se eu consigo mostrar o quê? E os elementos desse aí são todos diferentes. Exatamente. O que eu preciso mostrar então é que se eu pegar o A aí igual com A J, eu espero que vou conseguir chegar onde? I igual a J, certo? Mas será que é muito fácil chegar lá?
Exatamente, eu sei que eu posso cancelar, está no mesmo lado, e o A é diferente de 0. Então aqui eu tenho que o A igual a J, mas eu sei que esses caras aqui são distintos 2 a 2. Eu tenho o direito de falar isso porque eu peguei os N membros do F. Então eu posso concluir isso. Então eu posso concluir isso. E agora acabou. Por quê? Porque tem alguma coisa que um A dá 1. Muito bem. Aqui dentro eu sei que o 1 está aqui dentro. Então eu sei que para algum U no 1 até N, o A1 é igual a 1. E essa exatamente é a coisa que eu estava procurando resolver para falar que ele tem inverso. Agora eu mostrei apenas que ele tem inverso direito, mas ele é comutativo, sei lá, ele vai ter... Mesmo se não fosse, eu poderia copiar minha prova só multiplicando A pela direita, mas aqui é. Então nem preciso fazer isso. Você falou, quando você deu exemplo do corpo finito, eram os inteiros. Um corpo finito eram os inteiros módulo P', sim. A gente viu porque que não poderia ser módulo 6, por exemplo. Não. Ok, módulo 6 tem 0 divisores, então ele nem é domínio... Como seria o inverso dessa? Boa pergunta. Essa multiplicação. Então vamos pegar um número não tão grande, o 5, certo? Aí eu estou no módulo 5. Ok, o inverso de 0 não tem, ele nem poderia ter, beleza? O inverso de 1 vai ser o próprio 1. O inverso de 4, bem fácil achar, porque o 4 não... Porque o 4, dentro do módulo 5, ele é o quê? Não, ok, ele é 4, mas ele tem mais um papel lá dentro. Ele é o menos 1, certo? Qual é o inverso de menos 1? O menos 1. Faz sentido isso porque é menos 1 multiplicado com menos 1 dá 1 módulo 5, nesse caso. Módulo qualquer P. Módulo qualquer número, isso seria certo? Agora que estou no P, eu sei. Então, o inverso de 1 é 1. O inverso de 4 é o 4. O 2 e 3... Tem duas opções. Ou 2 vai ser o próprio inverso dele, ou vai ser casados assim. E realmente posso verificar que o inverso de 2 é o 3. 2 vezes 3, 6, módulo 5. Bugou. Por quê? 2 vezes 3... Tá, mas se eu fazer multiplicação módulo 5, isso é 1, exatamente. Então por isso cada um é inverso de outro, porque... Pegou o 4. Como? O 4. Vamos lá. 4, multiplicação, módulo 5. Não, tá, beleza. É 1? Certo, também? Ok. Ok, então... Sabemos o que é um corpo também. Temos vários exemplos. Os principais seriam os corpos infinitos, que são esses números que eu conheço desde, talvez, criança. Na verdade, creio que desde criança só conheço os racionais. É uma afirmação muito forte para falar que eu conheço os reais. Ok, corpos. E antes de sair desse percurso algébrico que a gente está fazendo, vou dar mais uma... Talvez... Não, vou deixar vocês investigar isso. Mais uma estrutura que não parece assim com corpo, mas tem duas operações binárias, chamada reticulado. Aí o reticulado, ele teria duas operações binárias, tais que, vamos lá ver, as duas são associativas, as duas são idempotentes. O que significa idempotente? O que significa que uma operação é idempotente? Exatamente. Então, idempotente quis dizer que
A, ting, A é igual a, ok? E similarmente para a outra coisa associativa, quis dizer obviamente que essa coisa aqui é igual a essa coisa aqui. Temos a lei da... Qual a terceira lei que eu quero aqui? Comutatividade. E obviamente quis dizer que isso é igual a isso. E cada coisa que estou escrevendo nesse lado para esse operador tem que ser copiada para outro. Associativa, quis dizer, as duas são associativas, as duas são idempotentes, as duas são comutativas. Agora, se eu parar aqui, espero que vocês tenham uma ideia que estou fazendo algo bizarro. Qual seria esse bizarro? O que falta para ser interessante? Associar as duas. Mostrar alguma interação entre as duas. Se eu não fizer isso, faria sentido estudar apenas uma estrutura com uma operação binária e falar o que acontece se num conjunto tenho duas operações com a mesma teoria. Ok. E essas são as leis de Imagino que não tem esse P mais em português, mas vou botar mesmo assim. Absorption laws. Não tem esse P em português hoje em dia, né? Imagina que antigamente tinha, vou deixar lá. Vocês podem tirar nas notas de vocês. As leis de absorção está dizendo que se você... os nomes desses dois caras são join e meet. E eu vou ficar usando, obviamente, os verbos joinar e meetar, mas isso é meio informal. Se você joinar esses dois caras e depois pegar isso vai ser igual a quê? Que vocês vão adivinhar que isso vai ser. A pergunta é, o que parece ser essa coisa? É difícil, é estranho eu cobrar agora o que significa isso, porque eu não dei nenhum exemplo. Nos grupos falei, vamos atrás do S3, nos anéis falei, vamos atrás dos inteiros. Não tenho negação. Aqui não falei, não dei nenhuma intuição, então estou tentando ver se vocês conseguem. Seria o que o próprio? Você fala ou quis dizer join B, não. Vai ser uma tentativa razoável. O próprio? O próprio A faz mais sentido. E teria uma... Como? Muito bem, uma álgebra booleana, na verdade, é um caso, uma coisa, assim como a gente começou no anel, chegamos botando mais coisas lá, posso botar mais coisas aqui até chegar numa álgebra booleana. E antes de chegar numa álgebra booleana, posso chegar num anel booleano, já que tu falou de booleanos, onde um anel booleano é nada demais, apenas um anel, onde cada membro é idempotente. Num anel booleano tenho P quadrado igual P para qualquer P. Faz sentido estudar isso, bastante útil para ciência da computação. E tem duas leis de absorção. Eu estou vendo aqui que nas minhas notas eu escrevi no outro lado. Eu poderia deixar assim, mas quero ficar na mesma coisa que eu escrevi aqui. Então Qual seria a operação aditiva e qual seria a multiplicativa? Aqui? Não, quem falou que... não, num anel booleano? Sim. O anel booleano não tem nada a ver com isso. Não, peraí. Outro assunto, mas me dá um segundo para terminar isso. Se eu mitar isso com o A join B, é isso que eu tenho? Se eu mitar isso com A join B, ok. Essas são as leis de absorção. Agora, antes de voltar à pergunta anterior, alguém pode adivinhar um reticulado? Quero um exemplo de uma... Vocês precisam falar para mim qual vai ser o conjunto, e qual vai ser cada uma dessas operações. E as operações precisam... Como? True e false. Tirone está roubando e o objetivo era roubar agora exatamente. Ele falou, olha, esse cara usou esses bichinhos lá. Se escolher o true e false, provavelmente todas essas vão acabar sendo leis de lógica, e todas são mesmo. Então, se eu considerar como conjunto apenas o true e false, e considerar como esse a disjunção, sim, e como esse cara a conjunção, e como ele, esse cara
eu tenho um modelo de um reticulado. Muito bem. Outro, pensando de maneira parecida com Tirone, olhando para os símbolos, talvez consiga pensar que mais um talvez funciona. Como? Qual seria o L então? Power set universo. Muito bem, o power set de um certo conjunto A, para qualquer A, isso serve. Pega qualquer A, o power set de A, junto com essas duas coisas, é um reticulado. Basta só verificar que essas operações satisfazem essas leis. Muito bem, vou deixar os reticulados por enquanto, só para voltar para a pergunta de Tirone sobre os anéis booleanos. Um segundo. Tá aqui ainda? Não. Então calma. Tirone perguntou se isso é aditivo ou multiplicativo. Não entendi a pergunta. Era porque eu me confundi. Eu estava perguntando, o anel booleano é um anel que atende isso aí. Nada mais. Não um reticulado. Não, absolutamente nada. Eu posso definir um reticulado booleano e vamos deixar isso para depois. Ok. Um segundo. Reticulado. Vou terminar essa viagem nas estruturas algébricas, só quero dar um mapeamento um pouco de longe. Reticulado, bounded. Galera, confesso que não gosto da tradução da palavra bounded em português. Eu acho que é limitado. Talvez é limitado. Alguém sabe dizer com certeza se o bounded quer dizer limitado em matemática? Não é questão de linguagem, tá? É questão de matemática. Alguém sabe dizer? Não? Eu acho que é limitado, mas enfim, um reticulado vai ser... Vou enriquecer tanto minha estrutura quanto minhas leis. Tem duas constantes também. Quais são as leis que vocês acham que eu vou dar? Se eu pensar no exemplo dos conjuntos, qual seria o meu 0, qual seria o meu 1? O 0 também é chamado bottom, é denotado assim, e o 1 também é chamado top, é denotado assim. O vazio seria o meu 0, e o top seria o A, certo? Seria o meu universo, porque estou no power set de A. Ok, seria o meu top. E agora a pergunta é, quais são as leis que eu preciso exigir desses caras aqui? Não quero falar de... Um segundo. Não quero falar de conjuntos, porque eu vou perder a generalidade. Quero uma coisa que é aplicável para qualquer reticulado. Com o Vzinho do zero. O membro, o mazinho. Azinho, V, zero. Ok, join o 0. Igual a Muito bem. Qual seria outro? Azinho e... É mit? Meet. Se eu botar aqui meet 1 faz mais sentido. Azinho meet 1 seria? Igual a, certo? E a pergunta é se eu preciso botar como axiomas essas ou se eu posso derivar a partir das outras leis que eu tenho, que o A join 1 deveria ser o quê? 1. E o A meet 0 deveria ser? 0. Espero que... agora deixo essa pergunta. Isso é um grupo? Ou é Um segundo. Não, o 0 e 1 não tem nada a ver com o 0 e 1 do anel. Talvez por isso seria melhor denotar com esses símbolos. O 0 e 1 é uma coisa chamada um certo constante de um reticulado que satisfaz essas coisas. A pergunta é, leis ou teoremas? Deixo vocês investigar isso. Termino finalmente a viagem dos reticulados aqui também. Qual a diferença de ser uma lei para ser um teorema nesse caso? A Se eu conseguir provar que é verdade, eles colocam a lei? O oposto. Se você conseguir, a partir de tudo até aqui, se você conseguir demonstrar essas coisas, você não vai botar essas como leis na definição, você vai falar, meus primeiros teoremas na teoria dos reticulados completos são essas. Faz sentido? No mesmo sentido que a gente não vai botar como na definição de grupos o cancelamento esquerdo, o cancelamento direito, a gente consegue provar essas coisas como teoremas, ok? Então a pergunta aqui é se essas coisas são demonstráveis, porque se não, faria sentido talvez adicionar como axiomas, como leis. Ok, vou apagar tudo que eu tenho escrito aqui de reticulados. Muito bem. E agora, eu acho que oficialmente terminamos o assunto de
obviamente o conhecimento fica, certo? Mas terminamos o foco de álgebra, viramos completamente uma página e mesmo assim vai parecer que não aconteceu uma coisa tão diferente. Então eu vou definir o que significa um corpo, mesma coisa, né? Um corpo ordenado. Então, um corpo ordenado, e eu não estou mais no assunto de álgebra, alguém vai falar para mim por quê? Um corpo ordenado é um conjunto estruturado. Talvez você precisa escrever isso em caligráfica, sei lá. F, que tem qual estrutura? Mais, vezes, menos, 0, 1. Menos 1 é inverso, não pode ter, porque não pode ser uma coisa... Quem falou outra coisa? Menor igual. O menor igual, o nome dele é corpo ordenado, né? Então essa vai ser uma relação. Alternativamente, poderia pegar como uma estrutura onde, qual seria o tipo do P? Qual seria a unidade dessa relação? Seria uma relação? Posso pensar como se fosse relação? Qual seria a unidade? Não. Peraí, se eu pensar 2, eu estou na mesma situação aqui, apenas troquei um símbolo, em vez de falar x menor ou igual de y, eu ia falar x p com y. Beleza, é uma alternativa, mas essa é realmente uma estrutura, uma assinatura diferente. Sei o quê? O singleton P. De onde vem a palavra P? Ok, vem de positivos. Então, qual seria o tipo desse P? Como? Aridade 1. Seria uma relação de aridade 1. Ou, a relação de aridade 1 acaba sendo apenas um subconjunto do F. O que significa a relação de aridade 1? É uma relação que cada bichinho do F ou satisfaz ou não satisfaz. Então, posso identificar uma relação de aridade 1 com um subconjunto do meu conjunto. Mas como é que ordena isso? Um segundo, vamos ter que chegar lá. Se eu quero enfatizar um pouco essa coisa, porque eu estou vendo umas reações, umas olhares meio estranhas, então vamos lá. Prime, por exemplo. Eu posso ver o prime de n como um predicado de aridade 1 que afirma que o n é um predicado, mas também, sendo uma relação de aridade 1, eu posso pensar que o prime não é nada demais do que um subconjunto dos naturais. Certo? Identificado uma relação com seu gráfico, certo? Seu conjunto Ok, enfim, vocês entenderam. Agora precisamos ver, a curiosidade do Tironi é como que um conjunto pode ordenar como um subconjunto de um F pode ordenar o próprio F. Então, os axiomas que preciso aqui, um corpo ordenado, um conjunto estruturado dessa forma, tal que, certo? Eu preciso falar as leis que são satisfeitas aqui. Então, a primeira coisa é que esse bichinho aqui é o quê? Exatamente. É um corpo. Meio óbvio. Então, já tenho uns 8 axiomas aqui dentro. Tenho 4 que obrigam que a parte aditiva é grupo abeliano, e mais 4 que a outra coisa falam que é quase lá. A única coisa que falta é que preciso falar todo esse seto de zero tem inverso. Ok, é um corpo. E a outra coisa que eu vou pegar agora, depende se eu vou escolher uma relação binária ou se eu vou escolher um conjunto. Eu não quero mostrar tantos detalhes, então não vou mostrar dos dois. É como o Tironi ficou curioso sobre o P, e talvez vocês podem adivinhar as leis que eu vou botar lá. A ideia é, não basta falar que essa coisa é uma ordem. Qual será o problema? Se eu falar que essa coisa aqui é um corpo e F é um poset, eu lembro para vocês que poset quis dizer conjunto parcialmente ordenado, ou talvez totalmente ordenado. Por algum motivo que eu espero que vocês vão conseguir articular, isso não seria interessante. Qual o problema?
Preciso trocar as pilhas dessa coisa. Eu vou apagar isso, vou deixar vocês pensar por um minuto. Ok, qual a resposta? É porque não está relacionando a relação com o resto. Muito bem, então essas duas partes, se eu falar isso satisfaz isso e essa coisa satisfaz a outra, cadê a graça? Não estou falando como essa relação interage com a parte algébrica mesmo. A parte algébrica, lembro para vocês, a próxima pergunta seria: por que a partir desse ponto eu falei que a gente virou página? Por que isso não seria assunto de unidade 2? Porque você disse que a estrutura algébrica geralmente não tem relação. Exatamente, então aqui eu já entro num outro assunto porque estou estudando um conjunto estruturado cuja estrutura envolve relação. Então eu preciso de uma coisa para interagir essas duas, vocês podem procurar isso. Só temos tempo para ver uma das duas, eu vou ver a outra porque Tironi ficou com dúvida como um conjunto pode ordenar um F. Então aqui os axiomas que eu vou pegar é que, provavelmente eu vou esquecer uns, mas enfim, para todo x no F, exatamente uma das. O x está no P, o menos x está no P, o x é o zero. Estou lembrando para vocês que a ideia do P ficou atrás do positivo, então a ideia é que o P vai determinar quais membros do meu F eu vou chamar de positivos. Então, é uma coisa que eu demando de todos os membros do X é que exatamente ou é positivo, ou a negação dele é positivo, ou ele é o próprio zero. Eu também preciso falar que o P é fechado pela adição. Se eu pegar dois caras no P e adicionar esses caras, continuam no P. E fechado pela multiplicação. Se eu pegar dois caras na multiplicação, e se não me engano, não preciso falar nada mais. Mas nesse caso, você está ordenando basicamente... E ainda não defini nenhuma ordem, certo? Mas você poderia falar agora, olha, vou considerar que o x é menor ou igual de y, ou, sei lá, talvez é mais fácil definir uma ordem estritamente assim. O x é maior de y... Se x está no P e y não está no P. Não, calma, isso é muito mais forte, porque assim o 2 não vai acabar sendo maior de 1, porque os dois são positivos. Se o x menos y, vamos continuar lá, se o x menos y é um número positivo, certo? Como a gente chegou lá, botou o y, certo? Ok. Então eu espero que concordamos que a partir desse P eu consigo realmente definir uma certa ordem. E essa coisa preciso demonstrar, se eu começar assim, preciso demonstrar que ela tem as propriedades de ordem, que ela é transitiva, ela é reflexiva e tudo mais. Blá, 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 blá. Ok. Pergunta dos corpos que eu já tenho desenhado lá, os exemplos dos corpos infinitos que eu tinha. Agora que eu fortaleci minha noção, pode ser que eu perdi certos modelos. Perdi algum deles? Desses três que tem aqui. Ou será que os três são corpos ordenados? Como? Fala? Quantidade, um segundo. Quantidade de elementos que tem nesses conjuntos não me importa nem um pouco. O que me importa é se esses conjuntos podem assumir o papel de F com as operações que eu conheço nesses conjuntos. Então, a pergunta é para cada um deles se ele tem o direito de ser chamado um modelo de corpo ordenado. Um exemplo de corpo ordenado. Os complexos. Como? Os complexos. Qual o problema com os complexos? Eu não consigo imaginar uma ordem pré-definida nos números. Muito bem. Complexos vão embora. Não tem ordem nos complexos.
Você não pode definir uma ordem nos complexos, então a forma que você vai satisfazer as leis que você está imaginando que uma ordem deveria ter. Os outros dois são, ok? Os reais e os racionais são. E faz sentido que eu perdi certos modelos e talvez tenha mais modelos aqui, talvez uns foram embora. Mas por enquanto, os racionais e os reais são modelos, ok? São corpos ordenados. Oi. Nos reais, mesmo os números irracionais que você não consegue ver, tipo, até onde eles vão, você consegue fazer uma ordem entre eles? Por Nossa. exemplo, você pega o pi ao quadrado e pi ao cubo. Ok, sim. A primeira coisa que vamos estudar agora vai ser entender um pouco melhor o que são os reais, o que são os irracionais e tudo mais. Então, vamos voltar nessa ideia. Mas sim, a reta dos reais, para dar uma resposta rápida, a reta dos reais são todos, a ordem é total. Então, quaisquer dois que você vai pegar, você consegue falar se uma coisa é definida mesmo. Ok. Agora a pergunta é, será que eles são isômorfos? E alguém precisa falar para mim o que significa que dois corpos ordenados são isômorfos. O que vocês acham que isso vai significar? Que são isomórficos, isômorfos, sei lá o quê. Mas o que significa isso? Existe um isomorfismo, não bisexual, porque eu ligo mais sobre a estrutura, não quero apenas saber que não um isomorfismo entre conjuntos apenas, mas de conjuntos estruturados. Então, a coisa importante é que essa função deve respeitar tudo isso. Eu espero que até aqui todo mundo sabe o que significa respeitar tudo isso. Talvez a única pergunta seria o que significa respeitar isso. O que seria um isomorfismo de ordem nesse caso? Se dois números são relacionados no primeiro. Se o x, tá, eu apaguei a outra companhia, então vamos lá. Se o x é menor ou igual a de y, o φ de x vai ser menor ou igual de φ de y. E essa direção aqui? Para isomorfismo, sim. Vamos lembrar, isomorfismo quer dizer que se você olhar para um e olhar para outro com os olhos que só conseguem enxergar essas coisas, você não consegue diferenciar esses dois. Se você não tem outra direção, talvez teria uma coisa mais aqui comparável que no outro lado não seria. A pergunta então é se os racionais e os reais são isômorfos, como corpos ordenados. Como? Talvez o fato que uma coisa é subconjunto, o subconjunto próprio, sei lá o que, não afeta tanta coisa. Acho que não. Não, peraí. Talvez precise explicar um pouco melhor minha resposta para Moisés. O que eu quis dizer? Não tem algo na definição de isomorfismo dizendo que uma coisa não pode ser subconjunto de outra. Inclusive, o isomorfismo aqui não consegue olhar no tipo das coisas que são. Não consegue falar que o π é um número, blá blá. O π pode ser qualquer coisa que fica lá num certo lugar nesse conjunto, nesse corpo ordenado, e talvez você vai conseguir uma outra coisa que não tem nem números e ainda vou conseguir mostrar que ela é isômorfa. Então, isômorfo não quis dizer que os conjuntos, os caras são os mesmos, certo? Eles precisam ter a mesma cardinalidade, e por enquanto não sabemos se esses dois conjuntos têm a mesma cardinalidade, então isso não pode ser um problema para definir um isomorfismo. A pergunta é se eu consigo diferenciar esses dois caras olhando apenas ok, eu vou me restringir na ordem. A pergunta é, será que eu posso... Tem alguma propriedade que tem a ver com ordem ou com as coisas que eu tenho aqui, na verdade, que eu possa afirmar sobre um e não no outro? Cardinalidade não seria uma propriedade de ordem ou relacionada à ordem.
Cardinalidade seria uma coisa que eu poderia diferenciar esses dois, talvez, mas por enquanto não sei nada de cardinalidades finitas, então isso fica fora do meu alcance. A pergunta é o que significa que o que é denso? Isso quis dizer que é? Como? A gente não definiu denso, mas eu espero que alguém já viu essa definição, senão eu preciso definir o que significa denso. Um conjunto ordenado é denso se e somente se. Então, denso, D é denso se e somente se. Alguém queria tentar? Pelo nome, talvez imaginar? Para todo x, y no D. Não, isso seria que é uma ordem total. Existe, sei lá, existe Z, tal que... Existe um Z, Z. Tipo, relaciona... X relaciona com Z... Não falamos que relaciona, tá? O D tem uma ordem mesmo? Não é igual? Sim. Então que X é menor ou igual que Z e Z é menor ou igual que Y. Existe um Z no D, tá o quê? X é menor ou igual que Z e Z é menor ou igual que Y. Ok, se eu deixar a coisa assim, talvez o fato que deixei esse espaço vai deixar vocês suspeitos. Tem um problema? Como é o problema? Eu vou precisar de x diferente de y. E ainda tenho um problema. Exatamente, preciso eliminar isso também. Então, uma maneira seria falar para todos me ajudem para não errar aqui, para todo Z que satisfaz isso, o x menor de Z e também o Z menor de Y, se o Z satisfaz isso, então... Z é diferente de X ou de X. Eu acho que é isso que eu quero escrever, x diferente de x ou... desculpa, Z diferente de x ou Z diferente de Y. Um segundo, acho que tenho um erro aqui, eu acho. Alguém pode me ajudar? Ou está certo isso? O X já tem X diferente de Y, né? O X é diferente de Y. Para todos XY distintos, é para todo Z que fica supostamente entre os dois, ele tem que ser... Se eles são distintos... Não, tem algo errado aqui. Como? Eles só não podem não ser os dois. Eu quero uma ajuda aqui porque obviamente não dormi. Ok, uma maneira seria usar uma ordem densa falando que para todo xy, se o x é diferente de y, então existe um z tal que isso. Agora, eu estou roubando porque eu troquei minha ordem de inclusiva, de fraca para estreita, mas minha definição pelo menos é correta. Deixa outra coisa, não quero perder tempo. Eu creio que o que eu escrevi estava errado. E vamos pensar em casa para ver como posso formalizar isso, se minha ordem é fraca. Estava certo? Ou beleza, vamos deixar para casa? Já estava certo. Talvez estava certo, talvez não, mas não confio em mim neste momento. Ok, vamos lá. Então, a pergunta é, será que a densidade pode servir como propriedade para demonstrar que eles são não isômorfos? Porque quando eu quero demonstrar que duas coisas não são isômorfas, a maneira mais fácil que tem para fazer isso é achar uma propriedade que tenha a ver com a coisa que me interessa, uma propriedade de ordem, por exemplo, que um dos dois tem e outro não tem. Isso quis dizer que não existe nenhuma chance que os dois são isômorfos. Consigo enxergar uma diferença entre os dois olhando apenas com os olhos desse tipo. O problema é que o que é denso? Sim. Mas o R também é denso. Se eu tentar pensar um pouco em outra propriedade, o que não é bounded, agora eu preciso definir o que significa bounded, mas o R também não é bounded. E eu acho que em português isso é
limitado. Existe bounded above e bounded below, limitado por cima, limitado por baixo. Quando vocês acham que eu vou falar que x é bounded above? Se é somente se. O x tem uma ordem aqui. O x que tem uma ordem é bounded above ou below, se é somente se o quê? Se somente se existe certo b-bound, certo? Bzinho onde no x1 está o quê? Vamos dar a definição do bounded above. Para todo xzinho no xão, o bzinho é maior, ou sei lá, xzinho é menor ou igual de bzinho. Isso quis dizer above, e o below seria a mesma coisa, só que seria bzinho menor ou igual de x, tá? Faz sentido? É muito útil, eu vou usar essa... Embaixo não seria só o menor, não? Ou em cima só o menor? Não, os dois são a mesma coisa, bounded above, tá? Bounded above quer dizer que ele tem um upper bound. Um upper bound seria esse cara chamado upper bound. Talvez limitante por cima, talvez. Muitos talvez aqui, galera, desculpa. Não tenho certeza. Ok. Então, voltando, será que eu posso usar... bounded quis dizer bounded above, below. Tá? Então, o conjunto é bounded, se ele é bounded above, é bounded below também. E agora a pergunta é, será que eu consigo usar isso para diferenciar entre esses dois? De novo, não consigo. Ok. Será que são isômorfos? Não são. E se eu tentar desenhar esses caras, talvez eu vou ter uma ideia de onde que fica a diferença. Os reais são mais fáceis de desenhar, por aquilo que aparece, do que os racionais. Racionais não vou conseguir desenhar, mas seria, vamos dizer, talvez seja mais fácil fazer... sujar minhas mãos um pouco. Esses seriam os racionais. E a ideia é que aqui vai para sempre, é infinito, e aqui também é infinito. Então, eles não são bounded, nenhum dos dois. Os dois são densos, não importa quais que dois que você... Agora, no meu desenho não são densos, porque talvez aqui é um cara e aqui outro. Deixei todo esse buraco, mas na verdade é denso mesmo, não importa quão perto você vai pegar dos racionais, sempre vai ter um racional entre os dois. A mesma coisa é verdade sobre os reais. Então, ainda não consigo diferenciar esses caras, mas obviamente, olhando para isso, eu posso diferenciar esses caras. Qual a diferença que eles têm? Esse cara tem buracos. Se eu conseguir descrever essa propriedade, eu teria uma maneira de falar algo que realmente pode diferenciar entre dois. Então, eu queria achar uma fórmula, uma afirmação, uma proposição que é satisfeita por um dos dois e não o outro, usando apenas a linguagem que tenho lá da F, certo? A ordem é sei lá o quê. Alguém tem alguma ideia? Não pode usar menos. O que? Usar mais, menos, zero. Pode usar mais, menos, zero, sei lá o quê, o menor, igual e sei lá o quê. Professor, não sei se é puxar muito para cálculo, mas o que não é contínuo? Ok, mas precisa definir o que significa contínuo. É exatamente essa ideia. Temos a lei, o axioma de completude. Que a lei de completude, preciso falar aqui o que ela fala, mas ela fala o seguinte, eu vou ter umas coisas que não defini ainda, mas calma, eu vou definir. Todo A subconjunto de F é diferente do vazio.
bounded above possui supremo. E agora o que eu preciso falar é o que é um supremo de um conjunto. Mas entendemos o que eu quis dizer aqui? Para qualquer subconjunto, o F, a lei de completude está afirmando uma coisa sobre meu F. Ele está afirmando que todos os subconjuntos dele que não são vazios e são bounded above, eles têm supremo. Agora, a única coisa que estou devendo falar é o que significa supremo. É um número que é maior que todos os outros. Quer dizer, um valor aí que É o volume máximo. Não é máximo, se fosse máximo, eu ia escrever máximo aqui, que todo mundo conhece, não queria impressionar ninguém falando latim, né? Mas faço isso com grego. É uma generalização desse conceito, tá? Mas ele consegue dar valores para ainda mais coisas. O máximo já é uma coisa parcial, o supremo também vai acabar sendo, infelizmente, uma operação parcial, mas ela vai conseguir dar mais valores. Tem vários nomes, agora vamos começar a apreciar os muitos nomes que temos aqui. Sup, lub, join, talvez. E tem um conceito dual chamado infimum, e os equivalentes são inf, glb, meet. E essas coisas a gente já viu lá, né? Agora, uns minutos atrás. Bem, essas coisas são notações diferentes para exatamente a mesma coisa, o supremum, e essas coisas são três notações diferentes para exatamente a mesma coisa, o infimum. E essa também. São um join e um meet unário, grandes, no mesmo sentido que temos uniões e blá blá blá. Mas tudo isso é notação e não é definição. Então, se eu falar o inglês disso, e depois o inglês dele, talvez vocês vão conseguir definir esse conceito para mim. O lub quis dizer list upper bound. A partir disso, o que vocês acham que vai ser a definição de lub de A? Então, vou ajudar como começar. Serão o A é um conjunto, não, o X tem um conjunto ordenado em geral, não precisa ser corpo. O que estou falando é bem mais geral. O X apenas tem uma ordem parcial aqui. E o que eu sei é que eu tenho um certo A, que é subconjunto de X, e inclusive não é vazio, talvez. Não me importa, ele pode ser vazio também. E eu quero definir o que significa ser um supremo, ou um lub, ou um join do A. Então, o Szinho é um supremo, um list upper bound do A. Se é somente se, agora quero inspiração a partir do inglês. Para todo Azinho no A. S maior ou igual que A, ou A menor igual que S. Upper bound, o A menor ou igual. Eu prefiro usar sempre essa direção, então vai ser o A menor ou igual de S. Ok, vamos traduzir uma coisa, porque essa segunda vez já que aparece isso, vamos concordar que vocês vão permitir sobrecarregar esse símbolo e escrever, em vez disso, vou botar que vou escrever A menor ou igual de Szinho. Isso quis dizer que é exatamente isso. Para todo... Não. A definição, se eu parar aqui, a definição está errada. Para todo A... O A menor ou igual de S. Faz sentido? Ou seja, normalmente isso não faria sentido porque eu tenho um objeto aqui do meu poset, do meu conjunto ordenado, e aqui tem um subconjunto dele, então não faz sentido comparar. Essa relação literalmente não compara essa aqui. Mas estou falando, vamos permitir comparar, estender um pouco essa notação, porque ajuda demais. Então, vou escrever isso para dizer isso.
Similarmente, eu vou escrever isso para dizer que ele é menor ou igual de qualquer um daqui. Eu vou até escrever isso para significar que qualquer um deles é menor ou igual de qualquer um deles. Ok? Notação, abuso meio, mas muito útil, porque toda essa coisa aqui, eu só vou escrever bem mais facilmente. Mas, tem duas partes para satisfazer a propriedade de ser o least upper bound. Primeiramente, você tem que ser um upper bound. E segundamente, você precisa ser o least de todos os upper bounds. Então, o que Tirone falou é praticamente a primeira coisa. Esse é um upper bound. Ou seja, o que significa isso? Que é isso. E não existe. Como vou falar que ele é o menor de todos os upper bounds? Vou falar que Se existe um cara que é maior do que A e menor que essa, porque não é igual a essa. é mais ou menos o que eu quero escrever, pensando um pouco com palavras de rua. Para qualquer cara que tem chances de ser, ou seja, para qualquer upper bound, meu cara é menor desse upper bound. Então, para todo uzinho no X, se o X é um upper bound, então o S sim, obrigado. Se o uzinho é um upper bound do... Aqui seria um upper bound do A, tá? Um upper bound do A. Se o U é um upper bound do A, então, o que é? O S é menor ou igual de U. Ok? E poderia descrever essa frase usando essa coisa. Então, o A menor ou igual de U implica que o S é menor ou igual de U. E se eu juntar essa coisa também, eu sei que seria assim. Agora uma pergunta seria, o Tirone, para um segundo talvez, você vai perguntar, isso não sei, mas ele falou de máximo, a pergunta é, qual a diferença de ser máximo? Queria um exemplo, então, aqui até nos reais, de um conjunto que os dois conceitos não são diferentes. Se eu pegar o intervalo 0 a 1, qual é o máximo dele? O 1. Qual o supremo dele? O supremo dele, pela definição, é um número que é um upper bound, ou seja, todos os membros desse conjunto são menores ou iguais dele. O 1 até agora serve. O 5 também é um upper bound. Okay? Mas ele tem que ser menor de qualquer um upper bound. Então, nesse caso, o 1 é o supremo também. Então, nesse caso, o max disso é igual com o supremo disso, que é igual a 1. Ok, então não consegui convencer Tirone que faz sentido estudar a suprema. Faz sentido que isso está correto aqui? Seu grupo é de 0 a 1. Esqueça o grupo. Não, o conjunto é 0 a 1. É todo o intervalo de 0 até 1, certo? Correto. Fechado. Uhum. Eu ia trabalhar com 5 nesse caso, se o 5 nem é um dos meios. Não. Estou dizendo que o 5, tu falou? O 5. Não, peraí. O 5 é um upper bound. Concorda? Nesse caso, eu vejo que o 5 nem existe. Não. Peraí, não. Olha, meu X aqui são os reais. Eu estou nos reais. Eu estou considerando... Olha, para falar de suprema e tudo mais, eu preciso de um subconjunto do meu cara. Então, meu subconjunto é o 0, 1. Então, o 5 com certeza existe, ok? E com certeza é um upper bound, mas com certeza não é o least upper bound, porque o 4 também é. E o 3 também é. E o 2 também é. E o 1 também é. Assim que você vai tocar no 1, não tem como achar nenhum menor. Porque assim que você vai sair pouco para a esquerda de 1, você já vai perder caras aqui, você não vai ser mais um upper bound. Então só faz sentido pensar no supremo mesmo quando você está falando de um subconjunto do seu conjunto. Sim, o supremo de... Sim, que pode acontecer que é o próprio reais também. Tá? Queria um exemplo... Os próprios reais, então, não teriam supremo. Não teriam supremo, porque um supremo deles deveria ser um real, que primeiramente consegue ser maior de todos, então já esqueça isso, e depois outras coisas. Num conjunto finito você precisa disso ou você nem faz sentido olhar isso? Como assim, não entendi? Num conjunto finito... Se meu A é finito, se meu conjunto A... Aqui é meu conjunto A, certo?
Está perguntando se o A é finito? Não, se o x fosse finito. Ah, ok, até pior. Se o X é finito, sim. O que é sobre isso? Então, não vai ter um supremo, certo? Não é com certeza que eu vou ter um supremo. A gente vai Se voltar. tem uma relação de ordem, Se eu tenho uma relação de ordem, não tenho certeza, não tenho certeza que eu vou ter um supremo. A gente vai voltar a ver isso daqui 2 semanas, ok? Se minha ordem é total, você tem razão. Mas se minha ordem é parcial, não necessariamente vou ter supremo, ok? Bem, continuando aqui, queria um exemplo onde o máximo e o supremo não são a mesma coisa, porque até agora é a mesma coisa. Se me der uma qual, Muito bem. Se eu botar, por exemplo, o 0, 1 aberto aqui, qual é o máximo desse conjunto? É o 0,9. Qual número é esse? Qual número é esse? O 099 é uma infinidade de noves, é o número 1. Esse cara aqui é o número 1. Cuidado, esse número não tende a 1, esse número é o 1. A gente vai voltar a discutir isso, eu vou desabafar um pouco. Mas, qual é o máximo então desse conjunto? não tem. Não tem. Máximo seria um cara aqui dentro que ele domina todos. Nenhuma escolha aqui vai dominar todos, porque qualquer escolha que você vai fazer aqui dentro vai ser menor do 1. E até agora, beleza, não mostrei algum cara que não conseguiu dominar, porque não posso escolher o 1 porque o 1 não está dentro. Mas para qualquer quantidade C que você está afirmando que o C é o máximo desse conjunto aqui, eu poderia escolher um cara aqui dentro do C e 1. Certo? Por quê? Porque eu tenho certeza que o C não é o próprio 1, porque o 1 não está dentro do meu conjunto. Então, assim que eu estou nesse conjunto aqui aberto, desenhar assim, fechado, aberto, aqui o 0, aqui o 1. Qualquer cara que você vai escolher tem que estar aqui dentro. Então, você escolheu esse cara, tenho certeza então que eu posso escolher um cara aqui dentro para mostrar para você que o teu cara não foi máximo mesmo. Não tem máximo, mas tem supremo sim. Então, isso não existe. Mas qual seria o supremo do 0,1? 1. Estou procurando um certo cara que ele é upper bound, ok, o 1 é. E para qualquer outro possível upper bound ele consegue ser menor ainda. E com certeza o 1 é o supremo desse conjunto. Beleza? Vou botar certo homework para praticar essas ideias. Vamos voltar agora a ver se e porquê essa coisa conseguimos diferenciar esses dois. Então, essa vai ser o último passo que vou fazer. A gente começou até com magma, chegamos até corpos ordenados e agora vou definir a última coisa, um corpo ordenado completo. Preciso definir o que é um corpo ordenado completo. Um corpo ordenado completo tem todas essas coisas. Tal que, quais são as leis que são satisfeitas? Essa coisa é um corpo ordenado. Então já tem lá dentro uns 12 axiomas. E também essa coisa satisfaz a lei de completude, que está dizendo que qualquer subconjunto de F que não é vazio e que é bounded above possui um supremo. Agora a pergunta é, tem várias perguntas que a gente vai responder agora nessa aula ainda. Primeiramente, o que aconteceu aqui com o que? Será que o que é um corpo ordenado completo? Isso tem alguma coisa a ver com aquele princípio da boa ordem? Tem a ver, mas eu não falei ainda nada de boa ordem. A gente vai voltar bem no fim para ver das boas ordens. O princípio da boa ordem está dizendo que os naturais têm um primeiro, qualquer subconjunto não vazio tem um primeiro cara, um mínimo. Então é mais forte nesse sentido. Aqui eu estou dizendo que possui esse supremo não necessariamente pertence ao A. Se o supremo pertence ao A mesmo, então seria o máximo.
ainda mais forte a afirmação. Mas, em geral, o Supremo pode apenas pertencer no F, e a gente acabou de ver um exemplo, porque o Supremo desse cara não pertenceu aqui dentro, certo? A ideia, uma ideia assim, palavras com olhos da rua, seria que, para ver qual é o meu Supremo, começam num upper bound bem longe, que com certeza vai deixar todo mundo para baixo. Se não consigo fazer isso, já sei que não tem Supremo. E eu fico lá mexendo para a esquerda até o momento que não posso mais ir lá sem perder membros do meu conjunto. Então eu tenho o 2 com certeza é o 5 com certeza é um upper bound, o 4 com certeza é o 3, o 2, o 1 é um upper bound, mas não posso baixar mais a linha porque vou chegar aqui e não vai ser mais nem upper bound. Então, não lista upper bound. Ok. O que significa isso em inglês? Lower bound. Greatest lower bound. Ok. Não vou falar dessas coisas hoje, mas é só inverter a ordem, são as equivalentes, os duais. Então a pergunta é, será que os racionais é um corpo ordenado completo? Não são. E para demonstrar que não são, eu preciso de um testemunha. O que seria um testemunha nesse caso? Como? Espera aí, calma. Qual seria... Calma. Minha pergunta é, qual seria um testemunha disso? Ou isso sendo o fato que o que não é um corpo ordenado completo. Minha pergunta é... Não é o F, é o que. Tá? A pergunta é sobre o que especificamente. Sim? Aí, caso o que seja real, Como assim? O que é esse cara aqui? Tá. A minha pergunta para toda a turma é, qual seria um testemunha do fato que o que não é um corpo ordenado completo? Fale, Keller. Como que é denso, então sempre vai ter um elemento. Calma. Acho que a minha pergunta não ficou clara. Estou tentando demonstrar que algo não é... Ou seja, estou tentando demonstrar que os racionais não satisfazem isso. Então, meu alvo é o quê? Mostrar um subconjunto que é... Sim, então meu alvo é que existe um certo cara, certo? Existe um certo A que satisfaz essas coisas, ele é bounded above e mesmo assim não possui supremo. O 0 1 aberto não tem um problema, por quê? O 0 1 tem supremo. Qual é o supremo? O 1. A gente acabou de ver que esse tem supremo, é o 1. esse limite superior do intervalo precisa ser racional também? Fala o que você quer ver e vamos ver se a gente consegue. 0 a pi, sei lá. Por que todo mundo gosta como exemplo mais o pi? O raiz de 2 que a gente falou é melhor como irracional, porque se eu cobrar você demonstrar que o raiz de 2 é irracional, eu espero que você pode demonstrar isso. Se não temos problema, precisamos revisar essa prova, mas o pi é muito mais difícil de demonstrar que ele é irracional. Então, a ideia é, vamos considerar, sei lá, um conjunto que é aberto no lado direito, num ponto que seria irracional. Por exemplo, vamos considerar, sei lá, o lado esquerdo não importa, ok? Não importa que você vai botar no lado esquerdo, pode botar 0 ou menos infinito até. Mas se considerar esse conjunto aqui, a pergunta é qual é o supremo dele. Para considerar esse cara, ele não pode ser vazio, beleza? Ele precisa ser bounded above. Qual é o upper bound dele? O 2, com certeza é mais, obrigado. O 2 é um least upper bound? Não, também, por exemplo, 1,9. Também é um upper bound, e por aí vai, ok. Ele possui supremo?
Qual seria o cara que ele quer ser o supremo dele? O raiz de 2, certo? Mas o raiz de 2 não está no meu conjunto. Então eu tenho um conjunto que é abound double e não é vazio, e mesmo assim não possui supremo. A única coisa que eu preciso fazer, porque não é muito satisfatória aqui, é como que eu vou definir essa coisa. Se um cara mora aqui dentro e não sabe nada de o que é essa coisa, ele vai perguntar. Como poderia definir o meu conjunto A em tal forma que até esse cara que nunca saiu daqui, ele ia entender. É por isso que eu botei isso nessa forma, porque é mais fácil descrever esse conjunto. Se eu lembrar o que significa raiz de 2, a resposta deve ser óbvia. A pergunta é, quero descrever esse conjunto para alguém que nunca saiu dos racionais, então ele não sabe que são essas coisas, e ele não tem como entender esse conjunto, certo? Cuidado, esse conjunto, literalmente, são todos os racionais, todos os quezinhos dos racionais, tais que... Sim, não é o intervalo dos reais, certo? Que tem todas as coisas. Tem muitos reais aqui dentro que não estão, porque aqui estão nos racionais. Todos os quezinhos, no que? Tais que? Q menos Q vezes Q é maior que... Ok, posso falar quadrado? Sem problema. Então aqui, na verdade, Q quadrado é menor de 2. Faz sentido? Aí ele vai me dar as duas coisas, certo? Então, qualquer coisa insatisfatória que tinha até agora não tenho mais. Consegui definir o A realmente não tem supremo. E agora, cada vez que adiciono uma lei, o princípio da completude é que, sei lá, os reais são um corpo ordenado completo mesmo. Nos reais você não consegue construir um contra-exemplo. Agora, cada vez que adiciono uma lei nas minhas teorias aqui, eu consigo provar mais teoremas, mas fico perdendo mais e mais modelos. E cheguei no momento agora que eu exagerei. Eu botei, estou quase lá, o exagero demais seria botar tantas leis que nada satisfaz todas essas leis. Agora eu botei tantas leis que apenas uma coisa satisfaz todas essas leis. Como posso formalizar isso? Se F são corpos ordenados completos, então não igual, porque alguém pode sempre roubar e falar, oi, pega os reais, agora pega exatamente o mesmo conjunto e troca o zero para a tirônia. Defina as operações de uma maneira óbvia, exatamente, então eles são isómorfos. E isso eu posso falar que é existência e unicidade de corpos ordenados completos. Mas acabei de mentir numa palavra nessa frase. Qual é? Existência. Quem falou que existem corpos ordenados completos? Agora, se alguém falar, peraí, os reais parecem ser um corpo ordenado completo, eu vou cobrar o quê? Não. Quais são os reais? Se eu não definir formalmente qual é esse conjunto dos reais, se não construir esse conjunto, não tenho direito de afirmar, porque qualquer pessoa vai chegar aqui como suposto conjunto, vai falar, meu conjunto satisfaz essas leis. Para testar se o conjunto satisfaz as leis, preciso saber exatamente qual é esse conjunto. Por enquanto, vamos deixar a existência em paz, vamos nos preocupar. Esse trabalho para fundação de matemática, ou seja, a gente vai voltar a fazer pouco de fundação, a gente vai construir os reais e a gente vai ter que realmente ter a existência, então, dos reais também. Mas, por enquanto, sabemos que o corpo ordenado completo, se existem, praticamente existe único, o que a gente escreve A menos único, A menos de isomorfismo ou de isomorfismos, não sei ainda se é plural ou singular na frase. Muito bem. E agora, uma surpresa. Teoria de coisa, eu espero que lembramos o que significa. Teoria dos grupos.
Que tipo de coisa era essa aqui? Não, os conjuntos de axiomas. Os conjuntos de axiomas. E qual foi o tipo de teoria? Ela pega conjuntos de axiomas e retorna conjunto de teoremas. Muito bem. Teoria dos grupos foi todos os teoremas que são deriváveis, consequências daquelas 4 leis de grupos. Agora, por algum motivo, ninguém fala teoria dos corpos ordenados completos. Talvez porque só tem um, mas em vez de falar isso, todo mundo fala, dependendo do lugar, teoria, não, isso quis dizer, aqui a gente estuda uma matéria chamada cálculos, ou análise real. No sentido de, essa é a diferença. Assim a gente deixou a álgebra, entramos em análise, porque a gente começou a botar essa ordem e a gente chegou a estudar o único que tem corpo ordenado completo, que são os reais. Qualquer livro de análise ou de cálculo que presta vai começar assim. Suponha que é 13 axiomas. Esses 13 axiomas quer dizer o quê? Que tenho uma certa coisa chamada reais, que satisfazem que realmente os reais são um corpo ordenado completo. E certos livros vão te preocupar também para mostrar como que você pode construir os reais, em geral num apêndice, sei lá o quê. Beleza, vamos parar aqui, vou fazer hoje não temos tempo para um clicker que presta, então a pergunta vai ser bem boba. As respostas são essas. Sim, não, não sei, não quero responder. A pergunta é, entendi tudo. Vou lá, eu vou pronunciar os nomes para não ligar o computador assim que escanear. Entendeu tudo? Sim. A pergunta é, a afirmação é... Entendi tudo dessa aula, tá? Aí, vamos lá. Sim, não sei, não quero responder agora. Ítalo, Josiel, Caio, Armando, Cíntia, teu dedo? Ok, deu agora. Tirone, Fernando, Maurício, Alex, Keller, Douglas, Leo, Francisco, Weberson, Mateus, Felipe, Igor, Rita, Camila, Moisés, Karine, Jonathan, Mateus, Emanuel, Vinícius, tem mais? Esqueceu? Vou botar bastante homework até talvez quarta, talvez sexta.